19, versículo 16 em diante. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Olha, esse jovem aproximou-se de Jesus, perguntando: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei? Olha, muitas pessoas acham que tem que fazer o bem, que tem que ser bonzinho, que tem que fazer tudo certinho para ter direito à vida eterna. Mas a palavra do Senhor diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelo bem que eu fiz, se fosse pelo bem que eu faço, eu podia me gloriar. Eu sou bom, por isso eu sou salvo. Mas não, o que eu posso dizer é graça de Deus. E graça é favor imerecido. Ou seja, nós merecíamos o inferno, mas Ele nos deu o céu. Então, irmãos, vamos buscar conhecer mais as Escrituras, saber o que nos é dado gratuitamente em Cristo Jesus, porque além do direito à vida eterna, existem muitas outras promessas de Deus e é para se cumprir nas nossas vidas. Mas voltando ao texto, ele disse: Que bem farei. Aí Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Não há senão um bom, senão um só, que é Deus. Aqui ele já começou a responder àquele jovem, porque ele perguntou: Que bem eu farei? Quer dizer, ele pensava: eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ser bom. Mas Jesus disse: Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Ninguém é salvo por merecimento próprio, mas é salvo pela graça de Jesus. De outras palavras, foi isso que Jesus começou a explicar para ele. E continuando: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Naquela época, Jesus ainda não tinha sido sacrificado, né? Não tinha morrido na cruz. Então as pessoas, né? Os servos de Deus daquela época, eles guardavam a lei, procuravam guardar a lei e os mandamentos, mas a fé já era pregada. A fé em Cristo Jesus foi anunciada desde lá no jardim do Éden a Adão e Eva. Quando Jesus falou da semente, quando Deus falou da semente da mulher, Ele estava falando de Jesus. Quando Deus sacrificou um animal, Ele estava fazendo uma alegoria ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus foi anunciado desde o início, mas as pessoas não prestavam atenção na palavra e não criam em Jesus.
Mas o Senhor falou para ele nos mandamentos. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Eu tenho guardado a lei, Jesus. Eu tenho guardado a lei, Senhor. Jesus não tinha falado para ele que era para guardar os mandamentos? Então a conversa teria que encerrar ali. Mas no coração dele, né, algo o acusava. Ele sabia que ele não tinha o direito à vida. E hoje não é diferente. As pessoas resistem à pregação da palavra, mas lá no seu íntimo ele sabe que se morrer nessa condição, vai para o inferno, não tem a vida eterna. Por quê? Porque na sua consciência está a lei de Deus. A lei de Deus está na consciência de cada ser humano. Ninguém peca inocentemente, não. Quem peca, às vezes uma coisa ou outra lá, as pessoas não sabem que é pecado, mas no geral todos sabem que são pecadores e que estão separados de Deus. Porque lá no íntimo a sua consciência o acusa. Esse aqui, né, o que falta, que me falta ainda? O que faltava ainda? Faltava fé em Cristo Jesus, faltava fé, né, na palavra que falava, que profetizava sobre a vinda e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que farei, Senhor? Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Se queres ser perfeito. Por que Jesus falou isso? O que é ser perfeito? Ser perfeito é nos despojarmos de tudo deste mundo, nos despojarmos das riquezas. Aliás, nos despojarmos no sentido de não estarmos presos naquilo. Não é que a gente vai jogar fora: eu sou rico, eu vou dar tudo para os outros e vou ficar pobre. Jesus não queria que esse aqui ficasse pobre para servir a Ele, não. Há uns anos atrás ainda, pessoas faziam até voto de pobreza, se pensava que tinha que ser pobre para servir a Deus. Mas isso não é verdade. O que Jesus queria é que ele não estivesse preso nas riquezas, que o coração dele estivesse livre para receber a graça de Deus, para receber a presença do Espírito quando ele fosse crucificado e enviasse o Espírito Santo. O que Jesus quer é que o nosso coração esteja livre dos prazeres deste mundo, dos prazeres da carne, dos prazeres nas coisas mundanas. Jesus quer que nós estejamos livres, que nós não estejamos presos na instabilidade das riquezas, presos nas coisas materiais, né? Colocando coisas mais na frente do Senhor como mais importante na nossa vida. Muitas vezes fazemos isso sem perceber. Precisamos prestar atenção na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, de falar, de ser, de agir, para não estar colocando coisas em primeiro lugar nas nossas vidas, mas que Deus esteja em primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E ele continuou dizendo: vai, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quando nós nos desprendemos dos prazeres deste mundo, nós ajuntamos tesouro no céu. Quando nós começamos a parar de preocupar com as coisas deste mundo, quando nós paramos de ocupar a nossa mente com coisas que não edificam e começamos a pensar mais nas coisas lá do alto, buscar mais as coisas lá do alto, nós estamos ajuntando um tesouro no céu. E no dia de Cristo vamos receber esse tesouro. Amém? Terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Tem que seguir a Jesus. O que ele disse: vem e segue-me.
para seguir a Jesus, temos que nos desprendermos de todos os prazeres deste mundo. Não é que nós vamos jogar fora, né? Não vamos deixar de ter uma boa casa, de nos vestir bem, de nos alimentarmos bem, de ter um bom carro. E se tiver a oportunidade de ter uma conta gorda do banco, não é isso, não é desprezar essas coisas, não. É não estar preso nessas coisas, é não ser dominado por essas coisas, mas ser dominado pelo Espírito e pela palavra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Vem e segue-me, segui-lo. O que é seguir Jesus? Quando uma pessoa vai na frente, você vai atrás, você está seguindo. Seguir as pisadas dele. Espiritualmente falando, é viver como ele viveu, amar como ele amou, fazer o que ele fazia. Mas eu sou homem, eu sou carnal, como eu vou fazer o que Jesus fazia? Jesus fez milagre, mas ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Nós temos é que querer e buscar. Eu vou fazer milagres por aí, eu não sei. Mas aquilo que o Senhor quer de mim, eu vou fazer. Eu estou aqui pronto para que Ele venha me usar. Eu nunca pensei em mudar para Sete Lagoas. Estava na roça, tranquilo, de repente vim para cá para fazer um trabalho e acabei ficando aqui, já tem 13 anos. Por quê? Porque a vontade dEle é que eu estivesse aqui. E neste ministério, às vezes bate aquele pensamento: eu vou sair, vou mudar para outra igreja. Isso aconteceu no passado, não acontece mais. Porque hoje eu me firmei na presença de Deus e eu sei que o propósito dele é que eu esteja aqui. Se ele me mandar para outro ministério, eu vou. Mas tem que ser o mandamento dele, tem que ser a vontade dele, não a minha. Aqui não está bom, eu vou me mandar daqui, vou procurar outra igreja. Isso eu jamais vou fazer. Mas se o Senhor falar comigo para ir para outro ministério, é porque Ele tem obra para mim e vai me usar naquele lugar. Mas se eu sair segundo a minha vontade, eu vou cair, eu não vou prosperar, porque Ele é o agricultor. E eu sou plantação dele. E ele sabe onde eu vou dar frutos, onde eu vou prosperar. Se ele quiser me mudar, eu já trabalhei, já morei na roça, já plantei. Cada tipo de terra tem um tipo de plantação para aquela terra. O arroz, por exemplo, a gente plantava nos charcos, né, nos brejos. E a mandioca nos lugares mais altos, nas terras mais áridas. Se plantar a mandioca lá no brejo, ela não vai dar, não vai prosperar. Se plantar o arroz, também, embora tenha uma variedade que produz nos lugares altos, mas normalmente o que a gente usava lá não prospera no lugar alto. Assim somos nós na mão de Deus. Nós só vamos prosperar aonde Ele nos plantou. Se Ele te plantou aqui, fique aqui. Porque é aqui que você vai prosperar. É aqui que você vai dar frutos. Agora, se Ele te tirar daqui e te levar para outro lugar, porque Ele sabe que você vai prosperar ali. Mas tem que ser a vontade dEle. Porque Ele é o agricultor. Ele conhece as plantas. Ele conhece cada terreno. E Ele quer glorificar o nome dEle na vida de cada um de nós. Mas aquele jovem, ouvindo isso, ele se entristeceu, porque ele tinha muitas propriedades e ele não queria abrir mão daquilo. E ele saiu dali cabisbaixo e foi embora. A Bíblia não fala, talvez tenha se arrependido depois e tenha se convertido, tomara, né? Mas se não, se perdeu. Ele entristeceu. Se você for olhar o comportamento de uma pessoa que está preso nas riquezas, nos bens materiais, ele não se preocupa muito com o sofrimento alheio. Ele não se preocupa muito com quem está em sua volta, se está passando necessidade.
porque ele está preocupado consigo mesmo, com seu interesse, com a sua prosperidade, com as suas riquezas, com seus bens materiais. Tanto bom para mim, o resto que se dane. Alguns até falam isso mesmo. Mas a palavra do Senhor diz para a gente pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Buscar mais o interesse dos outros do que o nosso. Complicado, né? Eu vou preocupar mais com a prosperidade do outro. Mas a gente esquece que quem mandou isso é o dono do ouro e da prata. E ele dá a quem ele quiser. Inclusive riquezas. Está escrito aqui que a riqueza é dom de Deus. Mas tudo que ele dá para que o nome dele seja glorificado. Disse então Jesus ao discípulo: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Ele disse que primeiro ele falou que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Depois ele afirma que era impossível, né? Porque passar um camelo pelo fundo de uma agulha é impossível. Não é difícil, é impossível. A gente não consegue passar nem um grilo no fundo de uma agulha, quanto mais um camelo. Tem teólogos que falam que esse fundo de agulha era buracos que existia no muro de Jerusalém. Eles passavam o camelo ali com dificuldade. Mas se a gente for fazer, né, a exegese do texto aqui, a gente vai ver que está falando de coisa impossível. Então está falando de uma agulha, aquele instrumento de costura mesmo. Aliás, aqui está escrito assim, ó: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha. Se fosse um buraco, seria passar o camelo pelo fundo de agulha. Amém? E essa tradução, eu analisei em outras traduções, está escrito também fundo de agulha. Mas no versículo final diz que aos homens isso é impossível. Ou seja, salvar-se ao homem é impossível. Como passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Então ele está citando coisas impossíveis ao homem. Mas para Deus tudo é possível. Deus fez a terra parar. Não, pregador, Deus fez o sol parar. Mas a terra parando, o sol, a ciência mostra que quem gira é a terra. Então, naquela época não tinha esse conhecimento. Então, o profeta falou que o sol parou, mas o que parou foi a terra. Amém? Porque a lua também parou. O que parou foi a terra. Então, o Deus nós servimos é Deus de impossíveis. Ele enviou a Jesus Cristo para nos reconciliar consigo mesmo. Por que ao homem é impossível salvar-se? Quando a gente não tinha Jesus, a gente fazia uma coisa errada e depois arrependia. Eu não vou fazer isso mais. De repente estava a gente fazendo a mesma coisa. A pessoa que está presa num vício: não vou beber mais, não vou fumar mais, não vou usar droga mais. Às vezes resiste 1, 2 dias, uma semana, mas de repente está lá novamente. Não consegue largar aquilo. E por outro lado, a salvação é obra do Espírito e da Palavra de Deus. Nós fomos convencidos, nós fomos iluminados pelo Espírito Santo. Recebemos a revelação da Palavra de Deus através do Espírito Santo. E isso vem de Deus. O Espírito Santo é Deus. Por isso que é impossível ao homem salvar-se. Tem muita gente: eu vou consertar minha vida primeiro, depois eu vou aceitar Jesus. Não vai conseguir nunca. Vem para cá do jeito que está.
Entrega a vida para Jesus, que o resto Ele vai fazer na sua vida. Ele vai quebrar as cadeias da impiedade, vai anular o pecado na sua vida, vai te tirar do domínio das trevas, vai te tirar da morte e trazer para a vida, vai recriar o seu espírito. E a Bíblia diz que nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Deus nos recriou e nos colocou na presença dEle. Mas a palavra do Senhor disse: desenvolvei a vossa salvação. Outra tradução diz: operai a vossa salvação. Tem que dar prosseguimento. Romanos 2,12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento foi renovado por Cristo. Nós recebemos uma nova vida. O nosso espírito foi recriado. Nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a palavra, e isso tem que continuar operando nas nossas vidas, nos transformando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus, orando ao Pai em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos santifica. Nós temos simplesmente crer e aceitar as condições do Senhor, deixar o Senhor fazer a vontade soberana dele nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e Ele quer que todos sejam salvos. A palavra dele diz que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Jesus morreu por todos os homens, toda a humanidade, homem e mulher. Ele não morreu só por um grupinho de pessoas, mas quem vai receber o direito à vida, quem vai receber a vida, quem vai receber uma herança é aquele que crê nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que crê, é o que crê, é o que crê. O meu justo viverá por fé. É a certeza de que o sacrifício de Jesus foi suficiente e eficaz para nos purificar de todo pecado e nos colocar em lugares celestiais, porque nós estamos nos lugares celestiais, nós estamos no reino dos céus. Nós não vamos entrar no reino dos céus quando Jesus aparecer, não. Nós já estamos no reino dos céus, nós só vamos ser transformados, e a terra vai ser transformada, a terra vai voltar a ser um lugar puro, um lugar bom para se viver. E enquanto há essa transformação, Ele vai nos tirar daqui, vai nos levar, nós vamos encontrar com Ele nos ares, vamos estar ali, não sei certo há quanto tempo, 7 anos, 3 anos e meio, não sei certo, mas vamos ficar um bom tempo com Ele lá. E depois de tudo, de todos os acontecimentos, depois que houver novos céus e nova terra, nós viremos e vamos morar novamente aqui. A Nova Jerusalém é a igreja gloriosa, a igreja transformada, é a igreja que foi tirada dessa terra e ela vai voltar para a terra. E quem vai reinar naquela capital, daquela terra, é o Senhor Jesus. Ele vai estar sentado naquele trono, vai ser o nosso rei. Não, Ele já é o nosso rei. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao controle dele. Tudo de errado que está acontecendo, Ele sabe muito bem. E só acontece aquilo que Ele permite. Satanás é terrível. Satanás faz coisas terríveis. Mas só faz se o Senhor permitir. Ele só faz na vida daquele que não está debaixo da palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu esconderijo, e nele confiarei.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra de todo mal. Nós temos que estar na palavra, viver a palavra, procurar praticar a palavra. Eu costumo dizer, esteja fraco ou esteja forte, mas esteja na palavra. Não se afaste da palavra, não se afaste da presença de Deus. Não perca a graça maravilhosa que está sobre a sua vida. Não perca a presença do Espírito de Deus na sua vida, porque se ele sair, ele não volta mais. Davi disse, para Deus, Pai, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabe que se sair não volta mais. E a Bíblia diz para a gente não extinguir o Espírito Santo. Então nós precisamos nos esforçar para viver de modo digno da vocação com que fomos chamados, praticar a palavra, crer na palavra. Quando as forças faltar, quando os pensamentos começarem a turbar, vir pensamentos contrários à palavra de Deus, e ali vai sendo formado ideias, e depois vira desejo, e depois vira propósito, e depois vem a prática. Então, na raiz do problema, quando começar a vir os pensamentos, já vai para a oração, vai para o jejum, vai para o clamor a Deus, rasga o coração diante de Deus e fala com Ele o que está no teu coração. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Tem um versículo que diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgar o coração é jogar para fora, é colocar na presença de Deus, falar com Ele o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz, Jeremias 17, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Mas também está escrito que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Então Ele sabe o que está ali, mas Ele quer ouvir a sua oração, a sua confissão. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. É aperto mesmo. Tem que clamar ao Senhor, tem que querer, tem que buscar, tem que estar em oração, em jejum, em meditação da palavra do Senhor a todo momento. A Bíblia diz, orai sem cessar. Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos. Então faça isso, guarda essa palavra no teu coração. Desprenda de tudo aquilo que tem te prendido. Coisas materiais, espirituais, os pensamentos, as ideias. O diabo muitas vezes coloca amigos, pessoas próximas, principalmente os jovens. Toma cuidado. O diabo coloca às vezes coleguinha ali para te afastar da presença de Deus. Quem está na faculdade precisa, nas escolas, precisa ter cuidado dobrado. Os jovens precisam ter cuidado dobrado. Porque se o diabo conseguir afastar os jovens, as crianças da igreja, no futuro não vai ter igreja. Mas ele nunca conseguiu e jamais vai conseguir, porque o Senhor te guarda como a menina do olho dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aguarde essa palavra no seu coração. Seja abençoado em nome de Jesus.